Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo, as principais notícias do dia de hoje. Uma das principais da posse de ontem, o presidente Jair Messias Bolsonaro, é a economia. Né? Tem o destaque aí no em destaque com o seguinte pensamento, né? Que realmente, se for feito essa reforma, pode haver aí uma economia de 50 bilhões, tá? De reais, mas precisaria de ter a reforma na Previdência Social, principalmente para coibir gastos excessivos com pagamento de aposentadorias. Aí entra funcionalismo público, combate à corrupção, enfim, é uma grande expectativa, né? Corte dos gastos públicos, corte no gasto do governo, que Dilma Rousseff em 2015 tentou, como o Paulo Guedes agora vai tentar, através de medida provisória. Faz todo o, o esboço, né, da medida provisória, vai para o Congresso, este aprova, vira lei. Mas ele ainda está esbarrando no que ele fala que tem. Quando vem a lei, mesmo aprovada, que é difícil, a Dilma não conseguiu aprovar, vem a burocracia dos ministérios. Ou seja, cria-se mais coisas que emperram, que não deixam, muitas das vezes, ocorrer esse corte de gasto, esse controle do déficit público, das contas públicas, tá? E dessa tão falada e querida reforma da Previdência Social, né? O que joga, por exemplo, ou demonstra que esse governo, que foi chamado de liberal, né, o neoliberal, se continuar e conseguir essas reformas, não vai ter esse viés de neoliberalismo ou liberalismo, porque tem na pauta, né, na mesa, essa reforma, que é crucial para o país, não agora, né, em 2019, mas para 2020, para que o país comece mesmo. Vocês viram todo o discurso, né, do presidente eleito, de alguns governadores eleitos pelo Brasil afora, todos eles, a maioria deles, sem caixa, né, quebrados, gastando com o funcionalismo público mais do que eles arrecadam, que é o mesmo que acontece com o país em si, não é? O país está na taxa aí de 93% da arrecadação é gasta com essa administração, não é? Os investimentos no setor da saúde, educação. A Previdência Social é que pega a maioria, a maior parte, a fatia de 750 bilhões de recursos, não é? E com a tendência a crescer aí muito mais, não é? Por isso que eles justificam aí essa reforma. Mas tem uma reforma que eles não estão dando um tratamento, não é, melhor, que seria a reforma fiscal, arrecadação. Tá certo que o país está com a economia que veio aí de uma recessão, uma pequena melhora. Então, quando a economia não está produzindo, né, há de se cobrar imposto do quê?
ou não é, até a famosa frase do tal Delfim Neto, né, que foi ministro do Planejamento, Economia, de que ele precisava fazer o bolo, deixar o bolo crescer para depois repartir o bolo, né? Então, é, a coisa está nesse ponto aí. É, alguns reclamando, né, reclamaram que o presidente foi fraquinho, né, assim, no sentido que não a economia como o eixo central, né, da discussão de sua administração, mas enfim, volta a lembrar isso, né? Em 2015, Dilma Rousseff, ou Dilma Vana Rousseff, né? É isso o nome dela completo? Mandou para o Congresso quase que uma mesma medida provisória, procurando fazer essas reformas emergenciais na economia e não conseguiu, né? Tem aí até, por exemplo, foi citado a lei que reduziria as pensões, não é? E ela ficou meia parada, não foi adiante por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E temos muitas e muitas discussões aí nesse sentido, né? O pagamento de auxílio moradia, gasolina, não é? Tem muita coisa. Paletó que tinha antes, as casas, né, apartamentos que deputados têm, e mesmo assim alguns ainda têm essa ajuda de custo, né? Tem muita coisa que a palavra mais corriqueira, né, é o corte na carne, né, na própria carne. Se isso acontecer, realmente pode ser que tenha uma maneira de fazer com que o venha a decisão. Principalmente se tiver mais flexível e eu porque se ele fica assim, passamos 2014 pior a corrigiu para tadinho esses gestores faziam muito em paraísos fiscais, depois vieram empreiteiras, depois setores financeiros e tá aí, né? O setor político que entrou, né? E Sérgio Cabral, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e muitos outros aí que foram presos. Então, até o mesmo Pezão aí, né? Outro dia apareceu o Pezão preso, que é grandão, né? Tá. A outra coisa mais interessante foi que com um decreto-lei, né? Ele teve que assinar para conseguir elevar o salário mínimo a R$ 998 reais para 2019. Já está, talvez já em janeiro, né? Se pague este valor do salário mínimo. Tirando essas coisas aí, né, que diz que o salário mínimo também mexe com a previdência, não é? Ó, é uma discussão assim, ao meu ver, gigantesca, né? Gigantesca porque a gente percebe o seguinte, que quem é rico em toda essa história, né, para sintetizar, quem é rico vai continuar rico e pode ficar mais rico ainda, e quem é pobre, né, a conclusão é essa. Porque a questão social no Brasil é gravíssima, não é? Só tem aí o Bolsa Família, que tem muitas irregularidades,
né? E como que se distribui renda num país tão desigual dessa maneira? Teria que ser através do trabalho, né? E através de salários justos a ser pago por esse trabalho, que é o único meio que o trabalhador, o cidadão tem, né? De trocar aí a sua pela vivência. Então é uma questão bem discutível e discutível, né? Vamos ver o que, que vai dar. Eu peguei uma notícia aqui, teve que em Belo Horizonte, essa eu gostaria de comentar com vocês, é mais para de polícia, do um boletim de ocorrência. Uma senhora de 30 e poucos anos, mais ou menos, estava na fila de uma loteria, né? Casa lotérica, e sentiu algo no seu, de suas nádegas, né? Aí um apertão. Ela pegou, afastou, pensou que tinha sido um esbarrão, aí novamente, até ela sair da loteria. Então ela conseguiu chegar na delegacia, também anotou a placa do carro e vieram depois, mostraram a foto para ela, descobrir que quem a assediou foi um PM, né? Um PM. Então a gente tem que pensar o que, não é? Nem sabemos o que pensar na verdade. Na verdade, um, alguém que tem que cumprir lei, que está sabendo a lei, né, aprovada e colocada em uso, né, publicada, diário oficial, essa coisa toda, do assédio sexual, né, porque teve aqueles casos lá do rapaz que se masturbou várias vezes dentro do ônibus, né, em cima de passageiras, e outros para o Brasil afora, vai cometer o mesmo crime, ou crime, né, similar aí, correlato. Então é bem. Mas agora a notícia ideal é que ela conseguiu registrar o boletim de ocorrência, chegou a comando, né, maior da PM daqui do estado de Minas Gerais, ele já é identificado, e vão abrir um processo administrativo para esclarecer tudo, e ele pode ser punido até com a expulsão da corporação, sendo que ainda responderá por processo criminal, não é? Então é bem uma questão assim, que está resolvida, mas que não está resolvida essa dúvida. Vamos para o lógico do, do que não fez bem, sabe? Também parece que tem não sei porquê, né? Parei em geral, principalmente, eles tinham a mania, não, né? Um método, uma prática, uma técnica de escrever o nome das pessoas que envolvidas, estava até em rua, tudo. Hoje tá aí um caso de retaliação, tudo, né? Olha só que algumas de saúde sempre tem. Se você exagerou, curar a ressaca, né? Ressaca de 19, né? Tem amarra, chás, né? Tem o chá
também tem com chuco, um que fala melhor, né? Com, mas é preciso, tá? Principalmente essa tirar como depois equilibrar a ingestão de órgãos do fígado, prejudicar o então é importante você dar uma brasileira BR lida, mas tem muitos também, gente, que você encontra produtos naturais, né? Como eu falei, os chás de plantas ou ervas medicinais, ou frutas, legumes, né? Você pode começar a fazer um suco de couve com limão, por exemplo, né? Batido no liquidificador. Quem não tem boa tolerância pode coar, não é? E os chás, tem vários chás, né? Mas um dos que mais tem um estudo aí é o chá de hortelã. Tem também gengibre, né? Próprio caroço do abacate, você tem. Você pode ir misturando, né? Ou fazendo um mix aí no dia a dia. Só que é difícil curar uma ressaca do dia para o outro, tá? Difícil mesmo, porque a ressaca já gosta e faz método, né? Segue um pouco junto com ele, mas sempre eu tenho tempo, né? São Paulo usa isso, parasita. Lembrando, tem um bichinho, a golga, praia, venenoso, ela tem as características então parece muito chuvosa, não é? Aí você pode ter, é também chamado piolho de cobra. O mais interessante é que esse tipo, ele é meio mal cheiroso, né? Aspecto meio assim, fala, isso aqui é peçonhento. Ele não transmite, pelo menos até agora as pesquisas aí, tipos de doenças graves, né? Nem veneno que possa vir a matar. Mas é claro que a gente tem que eliminar, né? Do nosso ambiente e tudo. E agora, uma pesquisa da Fiocruz aponta um novo caminho contra a leishmaniose. Em vez de atacar o inseto transmissor, o Phlebotomius ou mosquito palha do parasita, a ideia é combater o próprio parasita dentro do intestino do inseto. Um estudo publicado na revista Parasites and Vectors em novembro mostra que compostos orgânicos como a mandelonitrila presentes em frutas e sementes são capazes de matar parasitas da leishmaniose, protozoários flagelados do gênero Leishmania. A forma visceral da doença, a mais grave, passou por uma expansão geográfica no país. Sem tratamento é fatal em 90% dos casos. A leishmaniose visceral
É uma doença infecciosa sistêmica caracterizada por febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia e outras manifestações. Transmissão: fêmeas do inseto flebotomídeo, mosquito palha ou birigui, picam cães e outros animais infectados e depois picam o homem, transmitindo o protozoário Leishmania chagas. Quem sofre muito, viu, são os cães. Até pouco tempo aí não tinha tratamento, muitos ainda sacrificam os cães, né, porque é um tratamento caro, vacinas. Se não tratada, a doença pode matar em 90 casos humanos. Não é o cachorro que a doença é o, né? Ele vai, o cachorro, ele torna muito, né? Sangue. É igual até a da vacina, a primeira colocaram na égua lá, o varíola, tirou o sangue daquilo lá, fizeram corpos, né? Introduziram no animal. Então, por isso que é importante combater aí, segundo essa pesquisa aí, o animal, né? Tratamento dos humanos, apesar de grave, a doença pode ser tratada. Os medicamentos, porém, não eliminam por completo o parasita. O diagnóstico tardio é comum. No estado de São Paulo, em 2017, 97 municípios, 15% do total, já tinham registro de casos autóctonos contraídos dentro do próprio município. Em 18 anos foram quase 3.000 casos. 3.000 casos. Então, são taxas assim, bem, né, que tiram o sono aí das pessoas, dos cientistas, das famílias, né, das pessoas que vêm aí a se infectar e até falecer. O composto com a mandrelonitrila eliminou 100% dos parasitas de 4 espécies de leishmania, inclusive a L. infantum, causadora da leishmaniose visceral nas Américas, segundo o coordenador do estudo, o chefe do laboratório de bioquímica de insetos da Fiocruz, Fernando Genta. Após os resultados promissores com a mandrelonitrila, os pesquisadores decidiram testar se o composto poderia afetar a viabilidade do parasita dentro do sistema digestivo do vetor, o mosquito palha. De novo, os resultados foram animadores. A substância reduziu em 24% o número de mosquitos e em 64% o de parasitas no intestino do inseto, que reduz as chances de transmissão da doença. Olha, não vou me estender com toda a matéria, né? Mas está aí no www.folha.uol.com.br. E o interessante é que o Instituto, né, Oswaldo Cruz, sempre está pesquisando, né? E essa aí, ó, como está mais sendo conhecido, as iscas açucaradas, né, impregnadas com inseticidas, são usadas em países como Irã e Israel para combater flebetominídeos. Né? Costumam ser formadas de redes ou cercas borrifadas com a solução tóxica. Agora, é fatal, né, que precisa de verba para desenvolver isso. Segundo essa notícia, o Ministério da Saúde hoje preconiza a borrifação dos domicílios onde há casos de leishmaniose, mas é uma estratégia muito cara e ecologicamente discutível pelo risco que isso traz para humanos e animais. O diferencial seria que os compostos não agridem o meio ambiente de Santos, do Instituto Evandro Chagas. Olha, tem mais um instituto aí que estuda, né, esse medicamento. Agora, pode, aí que vem a pequeno, como
não borrifações grandes, né, localizadas. Já se mapeou, vão se domiciliente esse tratamento. Agora, o que mais precisa aí, com toda a certeza, vai ser o que? Verba, né? Não tenha dúvida que é verba, gente, investimento para que essas pesquisas, né, já usadas em outros países, venham mesmo a ter o efeito bom, né, e até mesmo preventivo, que é o que a gente precisa, não é? Colocar, reeducar na nossa saúde, procurar sempre a prevenção, né? Aí entra todo um conjunto de outras obras, né, que nós tanto precisamos, mas elas são feitas muito devagar, né? Que seria o saneamento de água, né? Despudão, rios dos da água, de não vão conseguir, né? Muito trabalho, né? É notícia muito, não muito péssima, né? Após lutar contra a escravidão lateral dela, então vai ficar lá jovem, estou agora feitas, queria gente, já iraram notícia. Tira de no luta pela contra a escravidão no hospital para peso familiar e né, que ela é quase que fica muito hospital tratamento e quase não sobre o jornalismo. Eu queria ver uma presidente o excesso talvez da organização do direito da livre circulação, que os profissionais tiveram que ficar restritos, né, em locais que eles não tinham acesso nem à janela, não poderiam participar, conversar até com algum político que passa assim, não é, rapidíssimo para um evento ou outro. E além disso, não sei se confirma ou não, né? Eu vi ontem a cobertura lá do William Bonner, da Rede Globo, tudo, ele falou que teve mesmo esse grande aparato, né? E a gente via até os carros que estavam seguindo, né? Tinham comandos coordenados com eles, né? Helicópteros, caças, e o que mais deixou a gente assim preocupado, alarmado, né?
Não é querer fazer tempestade em copo d'água, não. Nada disso. Foi a questão que tinham atiradores de elite, não é? Franco-atiradores postados para que qualquer movimento não reconhecido ali, vamos dizer, que saísse fora do padrão, não é? Dizer dessa maneira, eles poderiam ser acionados, não é? Então tiveram jornalistas, teve uma jornalista francesa, um jornalista argentino que se retiraram, não é? E parece que encerraram suas coberturas. Teve uma jornalista da Folha de São Paulo que também chamou de o Dia do Cão, né? Então ficou muito restrito o trabalho da imprensa e talvez aí as grandes redes de televisão, né? Que conseguiram obter o seu direito de cobertura, não é? De ir e vir, de liberdade de expressão, não é? Enfim, e cumprir o seu trabalho. E outra reclamação deles, hein? O cafezinho foi servido, olha só, nem lugar para sentar, então horas de espera, né? De chegar às comissões, às comitivas, né? Inclusive, é óbvio, a mais esperada do presidente, sua esposa, seu filho, né? Dentro do Rolls Royce. Então o negócio ficou meio nebuloso realmente para a cobertura, principalmente da imprensa, né? Aí, mais aí, imprensa total, junto da hora, imprensa mais revistas e tudo, e certo desconto para muitas pessoas, né? Até para outros países. Por hoje é só. Um ótimo 2019 para vocês, né? Iniciando aí o nosso primeiro jornal de saúde do ano, 8h29 aqui na capital Belo Horizontina. Choveu demais aqui, né? Choveu muito, e aí previsão de mais de 84 desmoronamentos com mortes e muita coisa aí, muito trabalho aí para polícia civil, militar, né? Pessoal aí que é da o Corpo de Bombeiros, não é? E infelizmente ainda que nós precisamos da chuva, não é? Até certo ponto, quem vai mais lucrar somos nós mesmos, né? Com a agricultura, com os benefícios aí da agricultura. Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã.